Quinta-feira trepidante no Campeonato Brasileiro e não tem moleza no radar da dupla Grenal. E tem questões fora de campo para a gente abordar também na TV Bandeirantes em todo o Rio Grande do Sul e, é claro, na nossa live do YouTube. Enquete interativa convidando vocês para que participem conosco, aba Comunidades. Não apenas pelos adversários, mas também pelo momento da dupla Grenal. Qual o jogo mais difícil? O Inter contra o Atlético ou o Grêmio contra o Palmeiras? Tiger Junk, dá para conseguir desenhar esse time do Mano Menezes aí ou é Tiger? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola é o time do Papai Noel, Meneghetti. Muito mistério em cima da escalação do técnico Mano Menezes, que fechou as últimas duas atividades, inclusive fechou a atividade com os reservas na última segunda-feira no CT Parque Gigante. A gente tem alguns indícios importantes, Meneghetti, e algumas apostas, algumas leituras. Pelo fato de ele ter fechado o treinamento de reservas e feito um treino tático, nos leva ao indicativo de que muitos reservas vão jogar. No gol, John deverá ser utilizado para ganhar uma maior minutagem. Na lateral direita, já tem dúvida, é Igor Gomes ou Bustos. Eu aposto no Bustos, há quem aposte no Igor Gomes. Dupla de zaga, entendo que será a dupla de zaga reserva. Vitão deve descansar, assim como Gabriel Mercado. E assim, Moledo e Nico Hernandes devem ser escalados como titular. Na lateral esquerda, René também descansa, tá o Olar. Então, uma defesa quase toda reserva, Meneghetti. No meio-campo, a gente tem o seguinte indicativo. Mano Menezes, após o jogo contra a equipe do São Paulo, falou em ter um time menos aberto. E dessa forma, então, projeta 3 volantes. Baralhas, Depena e também Matheus Dias. Maurício vai jogar, dando um descanso para Alan Patrick. Pedro Henrique joga dando descanso para Wanderson e Luca no ataque, dando descanso para Luiz Adriano. Essa é a minha leitura. Repassa o time, portanto. John, Bustos ou Igor Gomes, Moledo, Nico e Tauan. Baralhas, Matheus Dias, Depena e Maurício, Pedro Henrique e Luca. É uma leitura, uma aposta do que pode ser o time do Inter hoje, Meneghetti. Esse time do Inter aí se esforça para chegar ali em 15º no Campeonato Brasileiro, contando com um pouco de sorte. Esse time que o Tiger está desenhando se for a campo. O time do Atlético Paranaense tem uma virtude que eu acho que ela, assim, ó, é o que faz a diferença hoje no futebol brasileiro. Intensidade. Não é um timaço, está longe de ser o melhor time do país, mas esse futebol que o Paulo Turra, que herdou do Filipão, que hoje lá é coordenador técnico, está impregnando nesse time, me encanta. Eu sei que o Atlético Mineiro perdeu para o Paranaense num jogo de placar talvez enganoso, mas eu gostei muito desse time. Eu já vi 3 jogos do Paranaense esse ano, o Atlético e eu gostei muito. E acho, Baldasso, que o Internacional com o time titular já teria enormes dificuldades. Não sabe também que o Atlético pode poupar 2 ou 3 jogadores. Mas com o time que o Mano cogita, o Tiger colocou em campo aí para hoje à noite, vai ser muito complicado. Não. Se tu chamasse o palpite da KTO agora, eu não sei se eu não apostaria no adversário. Opa! Não, o que eu vou fazer, cara? Gente, assim, ó, eu entendo preservações. Eu acho que elas podem e devem ser feitas na medida que o Inter vai fazer um jogo a cada 3 dias no restante de maio. Só que hoje, a preservação, ela pode ser atestada cientificamente. Nós falamos sobre isso ontem aqui. Existem exames que são realizados nos jogadores que apontam aqueles que têm um desgaste maior. Essa ideia que o Tiger colocou, ela não é científica. Ela é simplesmente tira todo mundo, preserva todo mundo. Eu não gosto disso. Eu acho que as preservações têm que ser pontuais, todos os jogos. Nem que tenha um jogo mais importante, um menos importante, tu vai pela ciência, vai por aqueles que realmente têm um desgaste excessivo, tira 1, 2 desse jogo, 1, 2 daquele, 1, 2, porque o 1, 2, tu tenta te virar, claro, se esse 1 é o Alan Patrick, não tem o que fazer, mas tu te vira. Isso que o Inter está fazendo hoje é pedir para perder. Se o Mano ganhar com esse time que o Tiger desenhou, uma possibilidade, com uma ou outra diferença, se o Mano ganhar, eu vou aqui amanhã render homenagens ao técnico do Internacional, porque sirvam nossas façanhas. O Tiger talvez possa buscar essa informação se o Atlético Paranaense, que está numa
na mesma toada de Parece jogos que 3 do Inter, jogadores ficariam fora. quantos vão ficar fora? É. Pois é. Então o Tiger tem, né, Tiger, essa informação, né? No mínimo 3, Meneghetti. 2 já nem viajaram para Porto Alegre, tá? O Fernandinho, volante, e o Terãs, meia, não viajaram para Porto Alegre. O Vitor Roque tem dúvida se ele vai para o jogo ou não, tá? É Vitor Roque ou Pablo, por exemplo, no ataque. No setor defensivo, algumas preservações podem acontecer também, mas ali os jogadores estão já aqui em Porto Alegre. O Atlético Paranaense também tem o mesmo problema do Internacional do ponto de vista de acúmulo de jogos. Teve uma partida desgastante contra o Flamengo no último fim de semana. No próximo fim de semana também tem Campeonato Brasileiro, depois tem viagem longa pela Libertadores da América. Então o Atlético Paranaense também está enfrentando este problema e deve sim preservar alguns jogadores no confronto hoje no Beira-Rio. É um problema, né? Jogar futebol, jogar vários campeonatos é um problema. Jogar futebol. Time de futebol tem que jogar futebol, né? Fazer o quê? Bom, mas ainda bem que tem o Ribeiro Neto para normalizar tudo e para dizer que tá tudo certo e tá tudo normal, não tem nada de extraordinário, né? Tu quer dizer que o Ribeiro Neto vai ser o diferente do programa? Eu não imaginava isso. Era uma Vamos coisa... lá. Assim, Vamos normalizar. Depois vocês reclamam, tá? E o Baldassi, me surpreende isso, tá, Baldassi? É mesmo? A quem admiro muito, tá? Não parece, pelos seus últimos movimentos, não parece. Não, meus últimos movimentos é só pensando no bem das pessoas. Olha aqui, ó. É a Inclusive teoria... no meu? Inclusive no teu. E, aliás, especialmente no teu. Tu tem algum conselho para me dar? Não Ribeiro? tenho nada. Eu quero dar um conselho pro torcedor do Eu tenho uma Internacional. dificuldade para esse teu conceito de pensando no bem das pessoas. Às vezes eu não consigo identificar. Não parece. Mas é, tá? Pode às vezes não parecer, mas é. Gente, vamos parar com a teoria do acadelamento. Que tudo tu condena, Baldassi. Tu condena isso, assim, ó, é uma coisa, é o topo da tua pirâmide. É o contra-acadelamento. Só um pouquinho. Se quiser, consulta o Paulinho. Tirando uma vitória que o Atlético teve de virada, e é verdade, no Paraguai contra o Libertad, o Atlético não ganha de ninguém fora de casa. É um clube localista. Só joga bem dentro da arena lá. Então, vai chegar aqui, que medinho do Atlético. Você está brincando comigo, rapaz. Tu não precisa fazer esse esforço, Meneghetti, para elogiar a vitória do Inter. O Inter tem condições de ganhar tranquilamente o Atlético, como se o Atlético fosse o Real Madrid. Estão brincando comigo, não ganha de ninguém fora de casa. Não tão menos, tá? Menos, porque senão tá demais. Vamos lá, César, quero te ouvir também. Não, o Ribeiro tá certo. Isso O Ribeiro tá certo. O Inter vai fazer um grande jogo, vai perder só por 2-1. Uma partida muito boa do Tauan Lara, do Matheus Dias e também ali do zagueiro, como é que é o nome? O Nico Hernandes. Nico Hernandes vai fazer a estreia. Estreia. 26 anos depois de chegar no Beira-Rio. Então vai ser um jogo. 3 meses. Mas eu tô contigo, Ribeiro. Não pode se acadelar. Por isso é que vai ser só 1-2. 1 para o Internacional, 2 para o Atlético Paranaense. Mas, Meneghetti, o Inter desconstituiu todo o sistema defensivo, cara. De uma vez só. Tu quer preservar o Vitão? Deixa o René nessa, então. Ou faz o contrário. Mas tem que tomar cuidado. Tu desconstitui todo mundo, tu tem problema de entrosamento, tu passa a ter uma dificuldade muito mais importante, tu tirando todo mundo ao mesmo tempo, cara. JB, vamos lá. Meneghetti, tu sabe que eu tô... É a última coisa que eu tô pensando nesse jogo do Internacional. Não, pera aí só um pouquinho. Mota, o JB tá à tua disposição para falar dos teus assuntos aí, tá? O que tu tá pensando? Ele não quer falar do jogo do Mas eu tô Internacional curioso. aí. O que tu tá pensando? Não pergunta. Ô César aí, tu quer saber o que ele tá pensando? A gente fica filtrando os pensamentos dele, tu quer que ele seja verdadeiro aqui? Primeiro que... JB, não seja verdadeiro. Não, é que a primeira coisa... Tá mais frio do que a tua camisa, tá? Mas Tá, tá. começa assim, Eu acordamos gosto em tanto Porto dessa Alegre. camisa. Tá, Olha aqui, ó, tão bonito. tu não expõe todos os teus pensamentos. Vamos falar de futebol. Então o Inter pra ti, o jogo do Inter hoje, tu desconsidera. Tu nem vai ver o Como jogo. é que o jogo... Cara, o jogo do Inter tá assim... O Inter vai ser campeão brasileiro? Não vai. Não sei. JB é o nosso produto, JB. Eu sei, mas desvaloriza, JB. Não, mas não é desvalorizar. É que isso não é culpa minha, é culpa do Inter. Vamos falar do Grêmio, então. Não, mas é culpa do Inter. É culpa, sério, culpa do Inter. O Ribeiro ontem fez uma leitura brilhante. O Mano Menezes foi de uma depressão por não ter ido para o Corinthians a uma depressão por ter comandado o jogo contra o São Paulo. Eu não sei. Se o Inter não ganha hoje, o Inter entendeu. despenca na tabela, JB. O jogo de hoje é importante. O Inter vai pro limbo da tabela se não Ou ganhar seja, é hoje. depressivo. Conclusões da semana. Renato disse que o Grêmio não vai ganhar nada. JB disse que o Inter não vai ganhar nada. Então ninguém vai ganhar nada. Então, valeu, boa tarde. Mota, vem antes pro estúdio. Não, a minha esperança é julho. Se em julho chegar o Ener Valencia, o Cuejar e mais um meia para substituir o Alan Patrick, temos chance.
Temos chance. Tá bem. Vamos falar do Grêmio, então, Tiger Junk. Vamos falar agora. O Diogo, tá na linha, o Diogo Rossi? Tá na linha o Diogo Rossi. Onde é que você tá, Diogo Rossi? Na capital paulista. Tá morando em São Paulo, tá pagando IPTU. Cuidado, IPTU em São Paulo, os caras dão nos dedos aí, Diogo Rossi. Vamos trazer o ambiente do Grêmio aí, Diogo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde, um abraço para você, um abraço a todos. Estou aqui no Jardim Paulista e aqui eles não cobram taxa de lixo, tá? Estou até especialista já em informações aqui sobre São Paulo. Chove nesse momento aqui na capital paulista, algo que não aconteceu nos últimos dias. Há uma expectativa que pare na hora do jogo contra o Palmeiras. O Grêmio que chegou ontem aqui em São Paulo, fez uma logística toda pensando no sono, né? Não só para o jogo hoje, mas também para a recuperação. O Grêmio está bem distante, né, do Allianz Parque, o Grêmio está em Guarulhos, ao lado do aeroporto, então tudo foi organizado dentro desta maneira. Um Grêmio sem Luiz Soares, que veio aqui para a capital paulista sem o jogador por decisão do técnico Renato Portaluppi, que conversou com o Soares, pediu que ele não viesse, pensando especialmente em duas questões: o gramado sintético aqui do Allianz Parque e também a sequência de jogos. Aí o Soares vem de uma forma ininterrupta de partidas, jogando em constância, e há uma preocupação em relação à questão física do jogador. Por isso até a gente pode botar na tela aí, Meneghetti, o time provável do Grêmio, né, que tem uma dúvida, ainda em especial no comando de ataque, por tudo que o Renato falou recentemente. O goleiro Gabriel Grando, lateral direito Tomás Luciano, os zagueiros, né, o Bruno Alves, o Kahneman voltando e o Reinaldo na lateral esquerda, Vijaçante e Lucas Silva, os volantes, Bitelo, Cristaldo, Vina ou Zinho, e aí a dúvida pelo comando de ataque de velocidade, e o Galdino, né, o talismã tricolor, é o jogador que está com um ambiente muito bom internamente lá no comando de ataque. Há uma outra perspectiva que está em debate, na verdade, entre a comissão técnica, que é a saída de um jogador da lateral direita, que seria a saída do Tomás Luciano, e a entrada do Bruno Vini para o Grêmio jogar com 3 zagueiros no Allianz Parque. É uma formação em debate na comissão técnica. Ribeiro. Não, eu até essa última aí eu não descarto, tá? Eu acho que realmente pode acontecer 3 zagueiros, porque vamos tomar como base de jogo que a finalidade do Grêmio é jogar marcando, tá? Então é isso aí, esse é o contexto. Eu já te disse ontem no Atualidades Esportivas, segunda edição da Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, que eu acho que não joga Vina e joga Diogo Barbosa. Eu acho que o Grêmio vai jogar no 4-1-4-1. Vila Sante, Bitelo, Lucas Silva, Cristaldo e Diogo Barbosa, tá? E o Rogaldino Gaúcho na frente. Quem? Rogaldino Gaúcho. Galdino. Esse para mim é o time do Grêmio. Existe essa possibilidade, Diogo Rossi? Assim, a gente não tem nenhuma informação de que, de fato, isso possa acontecer, Meneghetti, mas chama a atenção que o Grêmio trouxe 3 laterais esquerdos aqui para São Paulo. Obviamente, só trouxe um lateral direito porque é o que tem, né, o Tomás Luciano, mas trouxe, de fato, 3 laterais esquerdos aqui, o Reinaldo, o Diogo Barbosa e o menino cuiabano voltando a ser relacionado depois de um período lesionado. César. Eu vou confessar para você o seguinte: nada está me incomodando mais do que toda essa repercussão envolvendo o jogo contra o Palmeiras. O fato do Grêmio não ter levado o Soares é um escândalo. Não tem cabimento. Qual é o maior jogo que se pede para testar Grêmio Internacional aqui? Eu te digo, Grenal, dia 21, daqui 10 dias. Grêmio e Palmeiras ou Grêmio e Flamengo, não é isso? Mas esse é o Então, jogo para seguinte, perder, César. Não tem jogo para perder. É por isso. Não tem jogo para perder. Mas tu não acha perder. que não pode ser essa a estratégia? Dizer. Esse é o jogo que quando tu pega a tabela, tu pensa assim, esse jogo contra o Palmeiras lá, não vamos contar com nenhum ponto nesse jogo. Esse é o jogo que tu segura os caras. Tá errado. A regra é a seguinte: vamos encarar os caras. Vamos jogar contra os caras. E outra, o Grêmio vai ganhar desse time do Palmeiras aí. O Grêmio vai ganhar desse time do Palmeiras. Muito almofadinho esse time aí. Parece que é o Real Madrid. É o Mike, qual é o nome lá? Isso vai virar um meme amanhã. Não é muito almofadinho esse time aí. É o Dudu, é o Rony. Aí o treinador português que fala do sono dos caras. Ô Renato,
Renato, primeiro tinha que ter levado o Soares, tá? Já tá irritando, isso aí tá errado. Agora, vamos encarar. Vai ser 2 do Gaudigol, o Grêmio vai ganhar 3-1 lá. Acabar com essa ondinha. Nossa, 3 acabar com essa... Eu vou contar uma historinha pra vocês, tá? Vou contar uma historinha. 3 a 1. Não, Dois- parar com essa onda. 2 do Carlos Miguel, Vou parar com essa onda. 2 do Carlos Miguel e 1 do Paulo Nunes. 3-1 Tu- Grêmio. se Nós tu- estamos com um pouco Eu de vou final pedir, linha de tempo, o nós estamos um pouco JB é diferente. muito guri, tá? O JB é muito guri. Meneghetti, eu vou pedir a honestidade de vocês, Ribeiro Neto, Meneghetti e queridíssimo Baldaço. Gente, Desculpa, tu não precisa nem pedir a minha honestidade. tá? Não, é porque a história Tu tem depois... que pedir, que nem tu diz assim, ó, sabe que eu confio em ti, né? Tu já A não confia. história depois, Meneghetti, depois é uma barbada de contar. Depois é uma barbada. O ano 95... Ah, mas aí tu tá de sacanagem. Era outro time. A nós tá história brincando. depois é uma barbada de contar. O ano 95, o Grêmio contrata um time inteiro para começar o ano de 95. O Grêmio contrata um lateral lá do Paraguai, que os caras chegaram aqui e não sabiam se era lateral ou ponteiro. Lembra? Sim. Então, mas todo mundo sabe dessa história. Nunca mais vai acontecer no futebol. Sabe, Não aconteceu mas e outra depois de coisa, 95. tu tá esquecendo, o Grêmio montou um time que a gente não sabia onde ia dar, mas competitivo. Competitivo. Sabe o que determinou a mudança da história? Um jogo contra uma seleção que tinha Cafu, Roberto Carlos. Aí o Grêmio fez um jogo. A partir dali, aquele time virou o que virou. Aquele time era regado de pontos de interrogação. Tá bom. Regado de... Ô, César, nós estamos Gente, encarem, o Grêmio não pode... O torcedor... Eu vou falar só pro torcedor do Grêmio. Gaúcho, né, Jardel? Ou seja, não tem nenhum aqui. Nós estamos no- Só eu vou falar com o torcedor do Grêmio, porque não tem nenhum nessa sala aqui. Felipe, eu não sei, tu é colorado também, né? Então não tem nenhum. Nem o Júlio tá aqui, que é o único gremista aqui dessa sala. Então, gremista, nunca diminuam o Grêmio como estão fazendo agora. Nunca diminuam. Estão tratando o Grêmio como se fosse o Ceará jogar lá. Olha aqui o time do Grêmio, daquele jogo do Grêmio 5-0 em 1995. Danley, que é base, Tique Arce, que veio, Rivarola, Dilson e Roger, que é da base. Né? Aí Dinho, Goiano, Carlos Miguel e Arilson, que foi, na minha opinião, o melhor do jogo. Na frente, Paulo Nunes e Jardel. César. Entraram ainda Chaide, Alexandre Gaúcho e Nildo. O time do Palmeiras, Sérgio, Cafu, Kleber, Antônio Carlos e Roberto Carlos. Flávio Conceição, Amaral, Valber e Mancuso. Rivaldo e Miller. Na verdade é Valber e Miller, mais César, pra frente. tu tá É no- um timaço, né? Entrou Daniel Fração e o Alex Alves. Nós estamos no tóxico hoje, né, César? Enlouqueceu. Tu tá maconhado hoje, meu César. Nós estamos. Tu enlouqueceu. Tá aqui o técnico do Palmeiras nesse jogo? Tá Carlos aqui. Alberto Silva. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Vocês estão diminuindo o Grêmio. E começa não por é, ti. César. Vocês estão diminuindo o Grêmio! O Grêmio diminuiu, o Grêmio tirando o Soares desse jogo. Isso me incomodou, O tu tem Grêmio, razão. o Grêmio tá- O Grêmio vai ganhar o... Cara, preparem-se. O jogo é 21h30. 23h30, vocês vão ouvir o gritedo. Eu vou berrar pra todo mundo ouvir. Tu, JB, já te prepara que eu vou te ligar. Não é que tu tá com esse sorriso irônico. Ô, cara, O Baldasso cara, eu meteu odeio que tu tá- o JB! Ô, JB, tu tá no rindo do tóxico. Grêmio, JB. O Baldasso parece o meu pai falando. Antidoping. Tô no tóxico. O Diogo, vamos voltar aqui à tranquilidade, lucidez. Namastê, vamos respirar tranquilamente. Diogo, o Renato falou sobre o Soares, né? Falou sim, Meneghetti. Ontem ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Chico Garcia, nosso colega da TV Bandeirantes aqui de São Paulo, e ele explicou os motivos pelos quais optou em não trazer Luís Soares aqui para a capital paulista para o jogo contra o Palmeiras. Sim, de minha parte. Eu conversei bastante com ele ontem. Duas coisas, né, que eu falei negativas para você, o Soares. O gramado, né, sintético, e o desgaste que ele vem jogando todos os jogos. É um cara que se entrega muito durante as partidas, entendeu? Domingo mesmo, diante do Bragantino, tirei ele lá já nos últimos minutos, campo pesado, porque ele vem numa sequência muito grande e é um cara que quando entra em campo ele se entrega assim de uma maneira que o desgaste é muito grande. A gente tem que ter responsabilidade na hora de dar uma informação sobre a ausência de algum jogador. Eu não vou fazer aqui a crítica a crítica da imprensa, mas
vazaram informações nas últimas horas de que o Luiz Soares, isso é dito numa grande mídia, e não foi tratado como uma fake news, que surgiu um meme na rede social. Foi dito numa grande emissora de rádio, e aí isso proliferou de que o Soares não teria ido para São Paulo, porque tem uma cláusula contratual que não voa se não for em voo fretado. Gente, com todo respeito a quem divulgou, que é um grande jornalista, um grande apresentador de rádio, com todo respeito, tá? Eu não consigo acreditar nesta possibilidade. Eu não consigo acreditar, tá bom? Se alguém me provar lá, me mostrar, ou se o Grêmio disser publicamente, tá aqui, e eu sei que tem muita informação que vaza que os clubes não querem confirmar. Isso é mais antigo do que caminhar para frente. Mas eu não consigo acreditar que o Grêmio fosse colocar essa cláusula para qualquer jogador que fosse. Podia ser pro Messi, pro CR7, não, então em voo de carreira, como se diz, tu não precisa viajar, daí tu fica aqui. E pelo que a gente está vendo, de índole e comportamento do Soares, pelo que a gente está vendo da sua conduta, do seu tipo de atitude, um cara que quer jogar todos os jogos, que joga no interior do Rio Grande do Sul como se estivesse jogando no Nou Camp, se dedicando, eu não consigo imaginar que estou falando por minha conta, Leonardo Meneghetti, não consigo imaginar que isso tenha sido cogitado em algum momento. É a minha posição, pelo menos. Não existe isso aí não existe. Mano. Eu tenho do Grêmio e do lado do jogador que não existe essa cláusula. Não, mas é que eu também entendo que o Grêmio e o jogador diriam poderiam proteger, tá bom. Iriam proteger. Tá, mas é o que eu tenho que passar a versão, claro. A versão eu não consigo entender. Que não existe isso, do jogador vocês, tá? só viajar e vou Por mais, eu faço um discurso aqui que eu acho que é um escândalo o Grêmio se apequenar Palmeiras. Agora, eu não consigo, pra mim, não tem nenhuma desculpa esse jogador não tá lá. Não tem nenhuma desculpa, tinha que estar lá. Cara, Baldassi tem que jogar contra os caras, César, mas vamos lá, qual é a nossa dúvida aqui? O César entrou num devaneio, a notícia ali é outro devaneio. O que se tem? O Soares está sendo preservado do jogo de hoje. O que nós temos que tentar entender é por que o jogo de hoje, para preservação, se é contra o Palmeiras, é um dos jogos mais difíceis que pode se ter. Eu não vejo outra explicação que não seja essa. O Grêmio identificou este jogo como o jogo que vai perder. Tem outra. Além disso, que para mim é uma verdade, embora seja difícil de engolir, eu te entendo. Tu pode ter certeza que eu tenho essa empatia. Eu entendo. Ruim essa coisa, assim, perder, não é do Grêmio. Isso aí. Tá? Agora, tu vai ouvir também, cara. Tu tem outras coisas. O César hoje tá Qual é o jogo do Grêmio no final de semana? É Fortaleza. Tá? Esse é o jogo que o Grêmio quer ganhar com o Soares. Mas não é só isso. Por que o Renato teme a lesão? Porque depois do Fortaleza tem Cruzeiro na Arena, Copa do Brasil, e Grenal, que, convenhamos, é o grande jogo do campeonato. Que é o campeonato mas que ele podia então, preservar o Soares contra o Fortaleza no sábado. E não sei. Deixa eu perguntar pro Diogo lá, como é que tá esse ambiente aí, Diogo? O Grêmio vem de um momento de crise, o episódio Adriel, um certo enfraquecimento, não vou dizer balança, mas não cai, mas quase isso aí com o Paulo Calef, as manifestações do Renato. O que tu observou, especialmente ao longo do dia de ontem, da chegada do ambiente? É um ambiente mais pressionado ou não? Olha, Meneghetti, é um ambiente um pouco diferente do tradicional que eu tenho acostumado a acompanhar o Grêmio, assim, né? Um ambiente de algumas caras fechadas, né, dos jogadores. O próprio técnico Renato ontem chegou, apesar de ter tirado fotos com alguns torcedores, né, com um semblante fechado. Os dirigentes também, por volta ali de umas 7 horas da noite, o Paulo Calef, né, desceu até o hall do hotel, estava com um semblante, né, tranquilo, sereno, cumprimentou um empresário de futebol que estava por aqui, o André Cury, né, bastante famoso, ele estava no hall do hotel ontem, depois sentou com uma outra pessoa para uma conversa, né, tranquilidade também. O presidente Alberto Guerra chega hoje aqui em São Paulo. Tudo que foi dito nos últimos dias, obviamente que criou um processo de pressão interna, mas pelas informações que a gente conseguiu colher por aqui, Meneghetti, depois da declaração do Renato pós-jogo contra o Bragantino, o presidente Alberto Guerra foi até o CT Luiz Carvalho e se reuniu com o técnico Renato em sua sala. Lá na sala do presidente Alberto Guerra, no CT Luiz Carvalho, a reunião teve 2 tons. Um tom de cobrança por parte do Renato, de novo ao presidente Alberto Guerra, falando sobre a necessidade da contratação de jogadores, e o presidente expôs para ele novamente questões financeiras do clube, e um tom de cobrança do presidente para o Renato, dizendo que entende que o Grêmio precisa de fato contratar alguns jogadores, mas que com o elenco atual o Grêmio também precisa jogar um pouco mais. Bom, em cima dessa informação do Diogo Rossi, eu digo o seguinte, e funcionou barbaridade esta cobrança dura,
ácida, amarga, forte do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, no Renato. Aí funcionou uma barbaridade. O Renato chegou em São Paulo, deu uma entrevista pro Chico Garcia na TV Bandeirantes e o Renato disse pro Chico que não muda nada, não anda meio centímetro para trás, que o que ele disse continua valendo. Fica pior. Quando vem essa informação que o Diogo coloca, e o Diogo é repórter, e está lá acompanhando, e tem a informação, quando vem essa informação, fica pior. Por quê? A cobrança foi na segunda-feira de tarde, a gente foi lá, tomou um cafezinho no treinamento, a gente até debateu aqui qual seria a intenção, eu defendi uma tese, o Ribeiro veio junto comigo, o César e o JB foram para o outro lado, cada um ali se posicionou de que o presidente foi lá para mostrar para todo mundo que está tudo bem. Aí vieram as informações, não, tá aí o Diogo agora referendando. Não, ele foi cobrado. Aí o Renato chega em São Paulo, senta com o Chico para gravar uma entrevista. Não é conversa fiada de balcão de hotel. Não, para gravar uma entrevista pro Chico Garcia. Tem essa parte, Paulinho? Então vamos rodar agora, então. Melhor do que eu falar, vamos rodar o Renato. Todo clube, todo time precisa de velocidade. Então são esses jogadores que eu tenho cobrado do presidente e ele tem entendido meus pedidos. Até porque não é agora que eu estou pedindo, há 2 meses atrás. Eu falei, presidente, falei para a diretoria, olha, a gente precisa de velocidade e esses jogadores são fundamentais para o nosso grupo ficar mais fortalecido, para a gente ir para um outro patamar, para a gente realmente brigar por tiros. Esse foi o único recado, não foi recado para ninguém, simplesmente para a gente fortalecer mais ainda o nosso grupo, para aí sim a gente brigar forte, entendeu? Eu te pergunto isso porque, às vezes, normalmente, o jogador não gosta quando o treinador vai lá e fala assim, nós não temos grupo para ser campeão. Isso não, normalmente, em várias situações, até não porque em cima disso, Chico, é porque nós temos o nosso departamento médico lotado. Então, assim, o Renato está dizendo, gente, ele cobra o presidente, já tinha falado isso no começo do ano, ele, Renato, diz que cobra o presidente Alberto Guerra. Então, acabem com a especulação de que o presidente, se foi lá cobrar, é pior ainda, porque foi cobrado e não adiantou nada. Ou não foi cobrar, ou a conversa foi amigável e também não adiantou, ou então o Renato não está nem aí para a cobrança que o presidente acha que faz nele. Tudo bem, mas mudou o tom, né? Mas daí não, tu eu tá sei, no não, hotel, não. É pós-jogo. Aí tu tá no Eu hotel. sei. Mas mudou o tom. O que eu recebi, tá, CCD? Que foram o que o Diogo deu aí, 3 situações. Inclusive, das 3 situações, a primeira era que ele foi injusto com a direção. A segunda era, tu vai receber atacante, mas calma. Não é do jeito que tu tá achando, assim, tipo, vamos chegar. E a terceira é, tu tem que tirar mais do time que tu tá treinando. E o tom foi bem pegado. Ficou tribom pro o Grêmio. tom da cobrança foi... Cobraram o Renato. Já te fala, César. Não, e deu um baita efeito, né? Não, mas peraí, Na o primeira tom do entrevista ele Renato... falou, O Renato já falou um tom abaixo. Ele falou até mais baixo. Ele logo depois jogou no Bragantino, ele estava na raiva de ver o time não jogar nada. Então agora é o seguinte, ficou tribom pro departamento de marketing do Grêmio colocar uma chamada para chamar o torcedor pro jogo com Fortaleza domingo, Dia das Mães, todo mundo lá, leve sua mãe, promoção e tal. Venha para esse jogo, afinal de contas é campeonato brasileiro. Aí bota assim baixinho, nosso treinador diz que a gente não vai ganhar. Mas venha pra cá torcer. É isso que o Renato fez. Vai dar uma barbada pro marketing do Grêmio pra trabalhar agora a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Esse assunto não é fácil, porque o Renato conceitualmente não está errado. Não, claro. E a torcida abraçou o discurso dele, tá? Claro, o time precisa de reforço, a gente sabe, a gente fala no tal do homem do lado. A torcida do Real Madrid vai querer reforço. Claro. Todo torcedor quer reforço. Não é querer reforço, eu tô falando por dificuldades do grupo mesmo. Não tô fazendo nenhum tipo de ironia, pelo contrário, a gente sabe que o Grêmio precisa de homens de lado, o Meneghetti mesmo disse que o Michael mudaria o Grêmio de patamar e tal. Muda. A gente sabe, então conceitualmente isso. O que a gente está discutindo aqui... Mas eu não sou funcionário do Grêmio, né? Vou deixar claro, nem do Inter do Grêmio. Não, mas o que eu quero dizer, o que a gente está discutindo aqui é que quando tu expõe os dirigentes da maneira como o Renato expôs, então não tem nada a ver com o conceito da crítica. A crítica todos sabem, se tu perguntar para o Alberto Guerra, ele vai dizer, eu também acho que precisa. Entendeu? É evidente. Só que a discussão é por que expor e da forma como ele expôs depois daquele processo. E ontem, de alguma maneira, ele mais uma vez alfinetou. Eu até acho que ele mudou o tom, eu tô com o JB. Não, tá bem. Só que... Tá no hotel, no ar-condicionado, não tá no calor do 3 a 3. Mais uma vez ele coloca. O que eu penso sobre isso, tá? E às vezes eu acho que o futebol, o futebol tem um remédio, gente. O futebol tem um remédio que ele serve para todos os males, que é a bolinha entrar. Tá? E o Grêmio hoje, por isso é que eu estou batendo tanto nisso, o Grêmio tem uma chance hoje de resolver todos os problemas, que é o Grêmio ganhar do melhor time do Brasil na casa deles, com 2 gols de Gaudigol.
Esse time que tu acha meio... Esse time do Palmeiras que tu acha meio enfeitadinho, né? Não, tu falou time é agora. almofadinha. Time é almofadinha, vamos parar com isso. Aí o Dudu é brabinho, o outro... Nós vamos ganhar deles lá. Tá bem. E aí o griteiro vai ser grande. 2 do Gaudigol. Não, na verdade não é 2 do Gaudigol também, porque vai ser 3-1. Tá. Já vamos votar na KTO, deixa eu só liberar o Diogo lá. Fecha, Diogo, te desejando um grande trabalho para a Rádio Bandeirantes, hoje à tarde e à noite. Obrigado, Meneghetti, um abraço a todo mundo. Deixando aqui, né, além dos reforços que o Renato falou na entrevista para o Chico Garcia na TV Bandeirantes, né, de que o Grêmio procurou Moisés, Rodrigo Muniz e também o Michael, uma informação sobre economia que o Grêmio está fazendo, viu, Meneghetti? Bem rapidinho. O Grêmio optou em trazer menos dirigentes nas viagens a partir de agora. Como a CBF banca o dirigente, né, que é contratado pelo clube, no caso Luiz Wagner Vivian, o Grêmio tem que bancar o dirigente político. O presidente Alberto Guerra optou nas próximas 7 viagens, vai trazer apenas um dirigente. Já foi Antônio Brum na última, agora é Paulo Calef. A economia será na casa dos R$70 mil. Isso mostra um pouco da condição financeira e das dificuldades que o Grêmio passa atualmente, Meneghetti. Valeu, Diogo Rossi. Valeu. Um abraço, bom trabalho para a Rádio Bandeirantes. Ô, Taigor, tem jogador do Grêmio, citado em notificação. Vamos ver. E a investigação do Ministério Público de Goiás, Meneghetti, que aponta corrupção em jogos de Série A do Campeonato Brasileiro. A investigação que apura o envolvimento de jogadores em manipulação de resultados para que uma organização criminosa obtenha lucro através de apostas. Houve nos últimos dias as acusações e vazaram conversas e foram citados nas investigações jogadores como Eduardo Bauerman dos Santos, o Igor Cariús do Cuiabá, o Vitor Mendes atualmente no Fluminense, e hoje surgiu o nome de mais um jogador, este que atua no Grêmio, o meia Natan. O que aponta a reportagem do jornal O Globo, que teve acesso à investigação, Meneghetti, é que Natan teria fechado e teria aceitado uma proposta para receber R$70 mil para levar um cartão amarelo em uma partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Essa aposta ela acabou não se concretizando. Aliás, foi efetuada a aposta, mas ela não deu resultado, porque, de acordo com o que foi apurado nas conversas de WhatsApp dos envolvidos nessa organização criminosa, Fernando Diniz sacou o Natan do time de última hora e não colocou o jogador dentro de campo. Inclusive, a argumentação de pessoas que estariam ali naquela negociação representando o Natan era de que ele iria tomar o cartão amarelo, mas não levou porque Diniz não o colocou no jogo. O Grêmio ainda não se manifestou e afirmou que, por hora, não vai se manifestar sobre o assunto envolvendo Natan. A gente aguarda ainda um posicionamento da direção gremista, Meneghetti. Olha só, nas redes sociais, quando apareceu o nome do Natan, jogador do Grêmio, ex-jogador de Fluminense e Atlético Mineiro, a primeira coisa que eu comecei a ver são críticas à direção do Grêmio. Olha aí, contrataram esse cara. Eu não vou embarcar nessa. Não vou embarcar. Isso é responsabilidade. Se ele realmente for denunciado, se ele realmente cometeu algum ato equivocado, ilegal, e deve ser punido, não só ele, mas todos os jogadores envolvidos, não é responsabilidade do Grêmio. Porque a gente está vendo o começo de uma investigação que está em andamento e muita coisa vai acontecer ainda. Alguns que estão hoje suspeitos poderão ser absolvidos, outros que não aparecem o nome poderão entrar. Agora, eu responsabilizar a direção de um clube, porque contratou um jogador que no passado se envolveu num rolo, se é que se envolveu o Natan, então esta aí eu não vou embarcar. Agora, que o assunto é delicado e perigoso e um ponto que eu quero colocar aqui sobre as casas de apostas, para que vocês reflitam. Elas são vítimas desse processo. Porque, ao final de contas, se há uma combinação, uma tramóia para tirar dinheiro, quem paga? A casa de aposta. Então, a casa de aposta é a primeira vítima desse processo. É claro que há clubes também prejudicados, o futebol como um todo, mas a casa de aposta é quem literalmente paga a conta. E ela paga sem nenhum tipo de controle. Ela não consegue controlar isso. Eu vou lá e jogo hoje, né? Vitória do Grêmio, 3-0. Vou ganhar um dinheirão da KTO. Vou ganhar um dinheirão da KTO se eu jogar 3-0 o jogo do Grêmio. Quem é que vai me pagar? É a KTO que vai me pagar. Então, quando os jogadores fazem armação
junto com apostadores, jogar em cartão amarelo e tal, quem está pagando a conta é a casa de aposta. Então é verdade isso, Beneguete, que eu estarei fora aqui os próximos 2 dias. Eu estarei em Brasília amanhã, representando a Bandeirantes, e também em parceria com a nossa KTO, que é, sim, uma das principais interessadas nesse tema. E o que vai ser tratado nesse seminário que eu vou amanhã? É um seminário, vocês já viram, né, que o Senado aprovou ontem, né, a Lei Geral do Esporte, que traz ferramentas bem firmes de punição. Claro, tem que ser sancionada pelo presidente Lula. Mas esse seminário que vem, né, a reboque é exatamente para tratar desse tema, de como se controla, como se pune, porque há os interesses estão focados em amenizar qualquer risco que é só prejudicial ao esporte. E não é só cara de aposta, é doping, é corrupção. Então, amanhã estarei lá representando. Eu só acho uma coisa, tá? Eu acho que seria prudente pro Grêmio, essa é a minha posição, é prudente afastar o jogador, né? Como todos os clubes estão fazendo, afasta o jogador e manifesta isso. Dá uma entrevista coletiva lá, o Calef se expressa também. Olha, ele está afastando, o nome dele apareceu, ninguém aqui está sendo julgado, ninguém está sendo condenado, ninguém, inclusive, está sendo, por este momento, denunciado, mas nós estamos afastando o Natan, até para que ele tenha tranquilidade para resolver esse problema ou não, e por enquanto ele fica afastado. Eu acho que seria o melhor. Nós temos uma ponta de um novelo que pode chegar ao final apresentando o maior escândalo de corrupção da história do futebol brasileiro. Essa é a verdade. O brasileiro ele tem dificuldade de identificar vilões. Tá? Nós já citamos aqui que tem gente que acha que a culpa é das casas de apostas, são vítimas. Daqui a pouco tem gente criticando a direção do Grêmio contra o Natan. Não. Esses são vítimas. E nem estou julgando o Natan aqui, não sou eu que vou fazer isso. O fato é que nós já temos indicações do Ministério Público. Antes era a história do coitadinho do jogador que ganha R$ 1.200 por mês. Não consegue botar comida em casa para as crianças e se submeteu a um grupo corrupto que lhe ofereceu tanto. Nós já estamos falando de jogador de Série A que ganha 300 mil por mês. Tá? E cada dia aparece um. E de cada dia de um time diferente. Isso tem que ser desvendado pela credibilidade do futebol brasileiro. Eu não sei onde pode parar. Não sei se daqui a pouco não vai respingar mais ainda em clubes como o Grêmio Internacional. Porque cada dia vem uma história diferente de um jogador de Série A de um time diferente. Eu tô com muito medo de onde nós podemos chegar. Tem 25 atletas, 6 são da Série A. Certo? Essa é uma... E eu acho, e aí já entrando numa linha, considerando que as investigações acabem determinando aí a partir de punições mais severas, esse tipo de conduta... Banimento. Banimento, não tem outra discussão. Sim. Banimento, e aí, claro... E para os corruptores, cadeia. Não, para os corruptos também, cadeia, mas antes, e a gente está falando aqui no âmbito do esporte, obviamente, confirmado isso, banimento, acabou, tem que fazer isso. O Brasil precisa, a gente fala tanto em banimento aqui, né? Quem agride alguém na arquibancada, banimento. Por que não faz? Voltam a agredir. Agora a mesma coisa. Tem jogador envolvido, comprovado o envolvimento, banimento. E o caso do Natan especificamente de hoje, o que tu faria, César? O que tu acha que o Grêmio tem que fazer? Eu acho que o Grêmio tem que afastar até terminar a investigação, até para preservar o Natan. Até para isso, porque se ele entra, tomou um amarelo, o que tu vai dizer amanhã? Então, eu não vou dizer nada, mas as pessoas vão pensar. Mas então o que tu faz nessa hora? Tu preserva ele de algo diferente, até, agora tá liberado, não tem problema com ele, bota para jogar. Muito bem, tá, agora vamos falar de Arangues. Está se aproximando a hora do retorno ao futebol competitivo ou vai ficar só nesse treininho aí, com bola de tênis e coisa e tal? Deixa antes, Meneghete, só eu confirmar uma informação também sobre esse assunto, porque envolve o Internacional. O Atlético Paranaense informou agora que o atleta Pedrinho foi afastado preventivamente das atividades com o elenco principal até que os fatos divulgados nessa quarta-feira sejam rigorosamente apurados. É um jogador do Atlético Paranaense, não joga contra o Internacional, que também teve seu nome citado nessas investigações, notícia de agora do Atlético Paranaense, tá? Voltando para Charles Arangues, Meneghete, ontem o Inter fez um treinamento fechado, mas algumas imagens foram divulgadas. E nessas imagens foi mostrado o Arangues aquecendo com um grupo de jogadores. Esse é um passo importante na recuperação do jogador chileno para voltar a jogar. Ele vai agora de maneira gradual, Meneghete, ir aumentando a sua minutagem de treinamentos com o grupo principal. E a expectativa é que dentro de um prazo de 15 a 20 dias ele já
esteja treinando na integralidade das atividades no CT Parque Gigante e aí possa jogar. É um avanço importante, 15 a 20 dias é a expectativa que se tem, talvez final de maio, para que o Arangues volte a atuar. Desde outubro ele não joga, Meneghete. Boa, Tiger. Diga lá. O Arangues está a caminho. A gente não sabe quando efetivamente ainda, mas está vindo aí o chileno. Quando e como? O Arangues tem um histórico recente, um histórico de 2 anos, que é assustador no que diz respeito a lesões. Não vamos discutir aqui o jogador, né? Não vamos discutir o que ele pode agregar ao time do Internacional. O Arangues é 550 vezes melhor que qualquer camisa 8 que jogou no Inter desde que o Edenilson foi embora. O Arangues vai dar a solução técnica indiscutivelmente muito melhor que qualquer outra. A grande questão é, vai ficar para trás esse histórico recente de lesões dele? Ele vai conseguir ter uma sequência no Internacional? Se ele conseguir, nós temos uma solução para o meio campo. Uma solução para o meio campo. O Arangues é muito acima da média. Muito acima da média. Desde outubro, ele não joga para um jogador de 34? 34 33, fez em abril, né? Não, 34 acho que ele fez em abril, 34. Semana passada. 34. Desde outubro não jogar. Eu não tenho expectativa de que o Arangues, por exemplo, no primeiro semestre vai ser próximo daquele Arangues. 34, talvez 17 de abril. Depois, crescendo, com sequência de jogos, possa retomar algo parecido. Mas eu não tenho muita expectativa. Tá, mas para quando é a tua expectativa? Para quando é a tua expectativa? Lá para julho. Lá para julho. Tá bom, então tá na expectativa da direção. Mas é que... O Ejar chega em julho, ele chega em julho, o André Valência chega em julho. Assim, cara, é uma interrogação gigantesca. Pode ser, Meneghete, mas o parâmetro, a regra do Inter é baixa. Não? É Johnny... Baranhas, eu sempre troco. É uma mistura de Baranharo com Baralhas, isso, Campanharo, e o Campanharo. É pouco, né? Não é bem a pergunta que não quer calar. Ontem, saí daqui, fui no meu carro dirigindo, ouvindo apito final. Programa da Rádio Bandeirantes 94,9, e que também tem seu canal no YouTube, Esporte Band RS. Lá pelas tantas, me desculpe, eu não lembro se foi o Benfica ou foi o Sinote, alguém levantou... Que legal que tu estava ouvindo e prestando atenção. Vamos lá, JB. Alguém perguntou sobre o seguinte, a dúvida é, Mano Menezes treinará Ener Valencia e Cuejar? Claro que vai treinar, claro que vai, não tem dúvida nenhuma. Claro que vai, um abraço pra turma do apito final, óbvio que vai treinar. Vamos lá, Ribeiro Neto, um abraço. Eu quero mandar um grande abraço. Olha, sabe que as coincidências às vezes são tão legais, né? Eu sou um mateiro, né? Eu tomo chimarrão, né? E, pô, às vezes, eu faço isso de forma lúdica, porque eu gosto de tomar chimarrão ouvindo meus discos e tal. E deu às 5 da manhã. 5 da manhã ou às 7 da noite, tá? E aí o seguinte, ele devia estar na Rádio Bandeirantes, ele está tomando chimarrão. É óbvio. Isso é esperto, né? É óbvio. A minha erva mate é a Baldo. Quero dizer isso para vocês. E a coincidência é que hoje nós conhecemos lá o pessoal da Baldo, lá, o Leandro, que é o vice-presidente, também o Leonardo e a Larissa da Ervateira Baldo. Então eu quero aqui mandar um grande abraço e dizer que eu fiquei muito feliz, né? Porque a minha erva mate, né, vai ser nossa parceira. Então fica vai vir um chimarrãozinho pra gente. Todo mundo aí. Eu tomo chimarrão também. Então tá bom. Abraço, Leonardo, pra Larissa, pro Leandro, da Ervateira Baldo. Intervalo e o Tiger na live do YouTube conversa com vocês. Vamos lá, gente. Intervalo aqui do Donos da Bola no YouTube, tá? Você participa com a gente tem 20 mil pessoas nos assistindo no YouTube. Pelo Ibope, a última estimativa era de 650 milhões de pessoas na Grande Porto Alegre. Vamos nessa. Já falaram das casas de apostas, já falamos da situação envolvendo as denúncias, né, que estão acontecendo no Ministério Público, que estão saindo. Oi, Tiger. Oi, Tiger. Oi, tudo bem? Tudo bem. Pô, meu YouTube travou aqui, cara, agora sim. Fora Natan, diz o Henk. Duro, né, cara? Adoro esse programa, muito bom, é o André Maciel. Obrigado, cara, tamo junto. Eu amo a KTO, como ganhei. Tá bom, valeu. Meneghete às vezes fala umas coisas, não tem expectativa no Arangues, olha o nosso time. Com o time do Inter atual não tem como não botar expectativa no Arangues, né? Também acho difícil. Vamos lá, tá difícil hoje aqui. Baranhas. Pô, Baranhas joga muito. Novo volante do Internacional. Boa tarde, Tiger. Manda um abraço pra mim, Luciano, e pro Arthur aqui de Itaqui, assistindo todos os dias. Valeu, Luciano. Valeu, Arthur de Itaqui. Um beijo pra vocês, tamo junto, tá?
Manda uma baldo aí, tchê. Ó, vamos mandar daqui a pouco, vai chegar a baldo aí. Parabéns ao César, está bem barbeado. CCD caprichou hoje. CCD caprichou. Tiger gremista, diz o Fabiano Quadros. Vamos lá. Chat tá tóxico, o Tiger não consegue filtrar. Às vezes é difícil, cara, às vezes é difícil. É o zona gremista aqui, às vezes fica mais complicado o chat. Fala comigo, bebê. Oi, bebê, tudo bem? É o Endireita Barreiras Bahia. Oi, bebê, tudo bem? Tiger, tu mora onde? Porto Alegre, eu moro bem pertinho do Beira-Rio. O Donos da Bola tem WhatsApp? Não tem. É no chat do YouTube mesmo. Tiger, você pega a tua erva onde? Na baldo. Também tomo baldo de chimarrão. Vamos lá. O JB tem cara de quem toma tererê. Verdade. Você sabe que eu tenho, o meu problema com o chimarrão é justamente a temperatura da água. Eu tenho a boquinha sensível, né, Paulinho? Eu não tomo café muito quente, eu não tomo chimarrão muito quente. Comida tem que esfriar um pouco. Mas aí eu tomo ali quase um tererê também, mais morninho. Acabou? Resultado da nossa enquete interativa que está na live do YouTube, lá na aba Comunidades. Não apenas pelos adversários, mas também pelo momento da dupla. Qual o jogo mais difícil? O Inter contra o Atlético, 14%. O Grêmio contra o Palmeiras, 86%. Na Rádio Bandeirantes, que horas começa a transmissão, meu caro Ribeiro Neto? Ai, começa rápido. É tudo às 4 da tarde, já estamos falando, né? Porque tem atualidades esportivas segunda edição, depois já tem jogo aberto, tem jogo do Inter, jogo do Grêmio, é só futebol. E vai hoje. até a meia-noite, né? Nós vamos... Quem representa a atualidades esportivas segunda edição na Rádio João Bandeirantes? Batista Filho. Que Não momento. sei como conseguimos contratá-lo para esse efeito. Que momento. Sou eu? É tu. Cachê altíssimo, hein? Não me avisaram. Cachê altíssimo. Olha a crise, olha a crise. Alô, Mota, a gente volta amanhã ao meio-dia aqui na TV Bandeirantes. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Eu tô ótimo, preocupado com essa situação aí envolvendo a manipulação dos resultados dos jogos de futebol, né? É que 25 o JB falou, né, jogadores? A gente sabe que começou a investigação, a gente não sabe onde vai terminar, Mota, e o que mais vai envolver. É uma situação que coloca em xeque o futebol brasileiro, não há nenhuma dúvida. Nós vamos falar do tema também no decorrer do programa de hoje. Muito bem. Um abraço, Mota. Bom Abração, programa. Meneghetti.